as horas hoje, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é muito maior, irmãos, do que qualquer tempo. O salmista, ele diz assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é um grande privilégio nosso e tem que ser de intenso prazer nosso de estar aqui. Falei na igreja essa semana, domingo, se eu não me engano, que nós nos programamos às vezes, né, e nós queremos nos alegrar com as nossas viagens. A gente fala assim: eu quero me satisfazer mais, eu preciso ter um tempo, eu preciso de viajar com a minha família, eu quero ser mais feliz. Aí compramos, né, uma viagem para Caldas Novas, ficamos lá 5, 7 dias, e aqueles momentos bons que vivemos ali, logo quando nós, né, quando todos vão embora para suas casas, essa felicidade ela acaba, esse prazer, você não consegue mais sentir a intensidade desse prazer de uma grande viagem. Quando você se programa: eu quero conhecer Cabo Frio, eu quero conhecer as praias do Nordeste, eu costumo dizer que a alegria que antecede a viagem, ela é mais prazerosa do que estar lá no destino da viagem. Então, irmãos, a alegria, aquele frio na barriga que nós temos de falar assim: não, amanhã eu vou viajar, amanhã nesse horário eu vou estar lá não sei aonde. O prazer é maior, porque quando você chega naquele lugar, já se realizou aquilo que você sonhava antes, aquilo que com intensidade você sentia no seu coração. Tudo isso é passageiro. Mas quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, irmão, sabe o que acontece? Que tem coisas que acontecem aqui dentro da igreja que serve para você uma alegria pelo resto da sua vida, irmãos. Experiências com Deus que são vivenciadas dentro da casa do Senhor, que vai servir para a eternidade dentro de nossas casas, das nossas vidas. Porque quem faz isso acontecer chama-se o Senhor Jesus, no nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. A igreja hoje, esse fim de semana, comemora 13 anos. 13 anos de grandes bênçãos, de grandes vitórias, de grandes conquistas. E 13 anos, irmãos, é uma marca boa. Nós vamos comemorar agora no mês de outubro, lá na igreja, 4 anos de ministério. 4 anos que começamos aquela obra. E em 4 anos, nós já vivenciamos grandes experiências com Deus. Grandes experiências. Deus me deu uma ideia. Essa semana, eu estava orando, e Deus colocou no meu coração o seguinte, irmãos: na entrada da igreja nós vamos fazer um memorial. Um memorial. Pastor, qual vai ser esse memorial? Esse memorial vai ser de pessoas, de frases que Deus usou algumas pessoas, tanto em profecia, quanto revelação, quanto a palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo. E nós vamos registrar, né, vamos escrever todas as palavras que foram ditas, né, diante desse ministério que cada dia cresce e Deus tem abençoado. Então, quando nós entrarmos ali na igreja, nós vamos olhar para aquele memorial e vamos lembrar quem éramos, de onde saímos e quem nós somos quem nós vamos ser naquele tempo. Irmãos, nós não podemos jamais esquecer o que Deus faz em nossas vidas. Nós não podemos jamais deixar de lado esse memorial de Deus. O pessoal, os hebreus, no tempo de Moisés, havia a arca da aliança, e dentro da arca existia ali a vara de Arão que floresceu, as tábuas, né, da lei, o decálogo, e havia ali o maná. Tudo aquilo ali, irmãos, era como um memorial para eles, para quando eles olhavam, ou quando eles pensavam que a arca estava ali no Santo dos Santos, eles sabiam, né, que ali Deus estava presente, e eles sabiam que ali dentro daquela arca tinha grandes manifestações de Deus, né, que levava a eles
a confiar no Senhor e saber que Deus é aquele que provém, Deus é aquele que guarda, e Deus é aquele que põe ordem, e aquele que tem grandes projetos. Hoje eu quero falar sobre um homem chamado Pedro. Quando eu leio sobre a história de Pedro, eu fico emocionado, porque o que Deus fez na vida de Pedro foi algo tremendo. Desde quando Jesus chama Pedro para deixar de ser pescador, né, como profissão de estar ali no mar da Galileia, todos os dias, com a sua companhia de pesca, Jesus faz a ele um convite, chama ele para ser pescador de homens, ganhador de almas. E desde quando Pedro começa esse ministério com o Senhor, eu vejo que a trajetória, a história de Pedro, ela cada dia mais, ela ia se desenhando em torno de um homem, que a cada minuto, que a cada dia da tua vida, ele conhecia mais a respeito de Jesus e a respeito de Deus. Eu quero compartilhar um texto com vocês, que está lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 21, eu quero compartilhar esse texto com vocês. Eu quero ler nessa noite. Eu vou ler a palavra do Senhor. João capítulo 21, versículo 1, diz assim: depois disso tomou Jesus a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa para comer? Respondeu-lhes: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos que vieram do barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e acima peixe, e havia também pão. Irmãos, preste atenção aqui. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de Pedro. Aqueles discípulos estavam vivendo um período, os dias ali após a morte de Jesus e a sua ressurreição. Eles estavam vivendo dias de tensão, de medo, porque da mesma forma que Jesus foi crucificado, eles tinham uma ideia também que eles corriam esse risco, esse perigo de talvez cair na mão dos judeus ou dos soldados. Então eles ficaram temerosos. Estavam em Jerusalém após a crucificação, e a Bíblia diz nesse texto 21 que eles estavam junto ao mar de Tiberíades, que já era distante de Jerusalém. Era uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia, perto de Cafarnaum, onde Pedro havia exercido a sua função de pescador. E naquele tempo que eles estavam ali, eu creio que por medo, eles não quiseram permanecer em Jerusalém, mas foram até essa cidade, preocupados que como que seria a vida deles dali em diante, quais seriam as decisões as quais eles tomariam diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que certo dia Jesus se manifesta a eles. Estavam ali reunidos os discípulos, e Jesus se apresenta diante deles. E quando Jesus estava diante
daqueles discípulos que foram separados pelo Senhor, que foram escolhidos pelo Senhor. O Senhor já tinha deixado e determinado uma palavra a eles, em João 20, 21, ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. O desejo do Senhor para aqueles homens é que eles acordassem dentro de si, mediante tudo aquilo que estava acontecendo, e se lembrassem de tudo que eles aprenderam diante da caminhada que eles estiveram com o Senhor. O desejo do Senhor naquele dia é que eles, rebuscassem ali os seus entendimentos, os seus intelectos, as suas emoções, e voltassem atrás, e lembrasse de Jesus, aquele que com a sua palavra ele acalmou o mar, o vento se aquietou, com a sua palavra Lázaro se moveu lá dentro do túmulo, com a sua palavra, irmãos, muitas coisas aconteceram. E se muitas coisas aconteceram por intermédio da palavra do Senhor Jesus, imagina a vida daqueles homens. Grandes coisas aconteceriam pela manifestação do poder de Jesus. Só que as suas emoções estavam falando mais altas, os seus medos, as suas preocupações. Eles estavam tão assustados com tudo aquilo que aconteceu, que eles esqueceram de tudo. E quando Jesus se manifesta ali, eles tiveram uma grande atitude. Eles tiveram, que está lá no versículo 3. Pedro se levanta diante daqueles discípulos, e Pedro fala assim: vamos pregar, não. Pedro fala assim: vamos orar, não. Pedro fala: vamos pescar. Uma atitude que foi uma atitude dele. Vamos pescar. E aquela proposta logo tomou conta de todos que estavam ali, e os outros disseram: Pedro, nós também vamos contigo. Porque, irmãos, Pedro, ele não se esqueceram daquilo que ele era, pescador. Então logo ele pensou: vou pescar. E aí a nossa mente, a nossa ideia nos dá base para pensar em várias coisas. Às vezes a gente fala assim: Pedro voltou a fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Mas também nós podemos pensar que Pedro desejou-se em seu coração em pescar de repente para ter sustento, para arrumar meios, dinheiro talvez, a qual eles estivessem ali e se mantessem ali por algum tempo. Só que a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e nada eles pegaram. Nada, irmãos, pescaram a noite inteira. Pedro era dotado da arte da pesca. Pedro sabia, conhecia o mar da Galileia como se fosse a sua casa. Pedro talvez sabia onde que batia mais peixe, onde que tinha mais cardume. Mas nada disso adiantou. A sabedoria que ele tinha, a arte, o seu talento, a sua vocação como pescador não adiantou de nada, porque a noite inteira gastaram pescando ali, irmãos, e nada apanharam. Voltando eles daquela pesca, eu acredito que cabisbaixos, pensando o que seria a vida deles, pensando: poxa vida, nós malhamos rede a noite inteira, lançamos a rede e não pegamos nada, o que vai ser agora? Mas a Bíblia diz que quando eles se aproximam da praia, a 100 metros da praia, quando eles olham, está ali um homem à beira daquela praia, e aquele homem era Jesus. Aquele homem era o Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que a pedra do túmulo não pôde detê-lo, aquele que aqueles escravos não pôde segurá-lo, aquele que venceu todas as barreiras, aquele que estava com o corpo glorificado, aquele que estava dentro de pouco tempo subindo aos céus, estando com o Senhor Deus Pai. Estava ali Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus pergunta, olha, no versículo 5 diz assim, e eles não reconhecem que era Jesus. Aí Jesus pergunta a eles, filhos, tende alguma coisa para comer? E a resposta foi exata, claro que não. Nós não temos nada. E não reconhecendo a Jesus. Aí eu abro um parênteses aqui, irmãos, para falar algo para a tua vida. Que às vezes as situações que nós enfrentamos, que as pessoas enfrentam na vida,
que a Bíblia diz que sai fora de si, a pessoa sai de si. Por exemplo, há vários relatos na Bíblia que algumas pessoas viram Jesus, estiveram com Jesus, recebeu o milagre de Jesus e não sabia que era Jesus. Por exemplo, os discípulos no barco, a tempestade vindo, Jesus chega caminhando sobre as águas, eles acharam que era o quê? Que era um fantasma, por causa do medo da tempestade. Outra ocasião, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele está passando em frente ao tanque, né, de Betesda. Aí está ali o paralítico, que há 38 anos estava ali. Aí Jesus chega para ele e fala: olha, queres ser curado? Aí ele fala assim: rapaz, eu estou aqui na beira desse tanque, ninguém me joga na água, quando a água é agitada. Eu preciso do milagre, mas ninguém... A pergunta de Jesus é se ele queria ser curado. A pergunta de Jesus não era das suas indagações, das suas justificativas. Jesus fez apenas uma pergunta: quer ser curado? E ele recebeu a cura. E quando perguntaram a ele: quem te curou? Ele fala: rapaz, sabe que eu não sei quem me curou? Passou um homem aqui, me perguntou se eu queria ser curado, ele foi embora, eu nem sei quem me curou. A sua dificuldade era tanta que Jesus esteve ao lado dele, curou ele, e ele não sabia quem era Jesus. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, né, estão indo embora. Jesus morreu para eles, foi crucificado, já iam se lamentando um com o outro pelaquela estrada. Jesus chega até eles, irmãos, e só quando estava dentro de suas casas, sentado à beira da mesa, que eles reconhecem quem era Jesus. Existem algumas situações, principalmente emocionais, na vida do ser humano, porque eu creio que hoje as pessoas sofrem mais, né, com as suas frustrações emocionais. Às vezes você está tão abalado, ou você está tão abalada, que você não consegue perceber esse Cristo que está próximo de você, esse Espírito Santo que te chama todos os dias a viver uma nova experiência com Ele. Às vezes a tua atenção está tão naquilo que você precisa, que você deixa de enxergar aquilo que está do teu lado. Às vezes você está tão focado nos desafios que estão diante de vós, que você deixa de ver as portas de saída, os escapes que Deus te dá. Às vezes você olha tanto para o gigante, que você esquece do Deus que você serve, que é o Deus Senhor poderoso e o Rei dos reis, é aquele que tem todo o poder sobre a terra e céus e debaixo da terra. Então os discípulos não reconheceram Jesus, por causa da frustração da pescaria. Rapaz, já bastava dar ruim de sermos perseguidos por causa de Jesus, e para piorar agora, nem pescar eu dou conta mais. Irmãos, deixa eu te contar um negócio. Às vezes acontece coisas na sua vida que o Senhor te leva a vivenciar. Sabe para que é? Para Ele provar que é o seu Deus, para Ele provar que quem é o Senhor da tua casa é Ele, para provar para você que quem te sustenta é Ele, irmãos. A Bíblia diz para nós não confiar em nossos braços fortes. Não confieis nas vossas próprias sabedoria. Nós não podemos bater em nossos peitos e dizer: eu consegui isso porque eu fui esforçado. Não, nós conseguimos pela graça e misericórdia do Senhor. Essa igreja aqui, irmãos, se chama milagre de Deus, irmãos. Irmãos, a nossa vida se chama milagre do Senhor, irmãos. Irmãos, nós tínhamos tudo para dar errado na vida. Muitas pessoas, talvez, irmãos, eu fico olhando para mim, irmãos. Quantas pessoas que olhou para mim e falou: vou só esperar a queda dele agora, porque agora não tem jeito. Irmãos, se eu for contar para você a minha história aqui, irmãos, eu gastaria mais um culto. Mas muitos olharam e falaram assim: não tem jeito, agora passou a régua, não tem jeito mais. Então, para os discípulos, quando Jesus pergunta a eles e fala: olha, tende alguma coisa para comer? Jesus fala assim: rapaz, vocês têm alguma coisa para me oferecer? Deixa eu te perguntar outra coisa nessa noite. O que você tem para oferecer para Jesus nessa noite? Se Jesus estivesse diante de vocês nessa noite, e vocês pudessem oferecer algo para o Senhor, o que você estaria oferecendo para o Senhor nessa noite?
Será que o teu louvor tem agradado o Senhor? Será que a tua oração tem agradado o Senhor? Será que a tua fidelidade tem agradado o Senhor? Será que o seu testemunho tem agradado o Senhor? Então eu vejo um Pedro, eu vou frisar mais a vida de Pedro, que viveu uma grande experiência na sua vida, mas não para a sua vergonha, mas para a glória do Senhor. Então quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, se vocês têm alguma coisa? Ele diz: não, nós não pescamos nada, nós não temos nada. Ele disse: lançai a rede à direita do barco. Quando eles lançam a rede, irmãos, interessante que ele estava quase 100 metros à beira ali, o lugar estava raso. Eles lançam a rede e conseguem pegar 153 grandes peixes. Só que quando Pedro veste a roupa e chega à beira da praia, Jesus já estava ali sobre as brasas, pão e peixe. O que tinha sobre as brasas? Pão. Vamos lá, o que tinha sobre as brasas? Sabe o que é isso, irmãos? Que tudo já está preparado do Senhor para a nossa vida, irmãos. Tudo já está preparado. Quando Jesus pergunta a eles, Jesus quis mostrar para eles, porque aí eles já tinham reconhecido quem era Cristo, quem era o Senhor. Jesus queria mostrar para eles, e Jesus estava falando profundamente ao coração deles, para que eles não voltassem mais àquelas práticas de suas profissões, porque o que o Senhor tinha para eles era algo muito mais especial do que passar uma noite inteira pescando no mar da Galileia. O que o Senhor tinha para eles era muito maior do que qualquer peixe de qualquer qualidade. O que o Senhor tinha para eles, irmãos, era muito maior, porque o que eles precisavam para satisfazer o que eles precisavam naquele dia, já estava preparado para eles, já estava tudo pronto. Alguns dias atrás, deixa eu contar um testemunho meu para vocês. Alguns dias atrás, eu passei por um período, não foi o mais difícil da minha vida, mas foi um período muito complicado. Eu comecei a questionar a Deus. Acho que todos nós passamos por isso às vezes. Eu comecei a falar: Deus, eu tive quase abandonando o ministério. Eu tive quase ligando para o pastor Vinícius, quase ligando para o pastor, ele nem sabe disso. Reuni com os obreiros estão aí, não deixa eu mentir. Reuni com os obreiros e falei com eles: olha, ore por mim, que eu estou passando por um momento de tribulação na minha vida. Eu estou a ponto de entregar esta igreja, porque eu ficava perguntando a Deus: Deus, eu preciso fazer a tua obra. Irmãos, eu tenho uma empresa em Antunes, e essa empresa estava tomando muito meu tempo. E eu comecei a me cobrar e falar: Deus, eu não estou fazendo nada para o Senhor. Deus, eu não tenho visitado, eu não tenho orado, eu não tenho estudado, eu não tenho jejuado, eu não tenho feito nada. Mas se eu fechar essa empresa, é dessa empresa que vem o meu sustento. É dessa empresa que eu tenho ajudado a tua casa. Deus, isso aqui foi uma porta que o Senhor abriu, mas se fechar, é perigoso a igreja fechar, é perigoso eu passar por necessidade, porque eu não sei de onde vai vir um recurso. E comecei a viver uma crise emocional grande na minha vida, grande. Deus usa alguns irmãos lá que estão aqui, começaram a orar, foram de madrugada para a igreja, começaram a buscar o Senhor. Eu comecei a orar a Deus, falei: Deus, eu preciso de uma resposta. E quem pode me responder é o Senhor, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, quem me respondeu foi o Senhor, irmãos. O Senhor esteve comigo nas maiores batalhas que eu já enfrentei na minha vida. E quando Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, Deus falou: aquieta-te, fica tranquilo, porque enquanto você ficar quieto, eu vou trabalhar em seu favor. O dia que você tomar uma atitude, eu vou recuar. Mas se você ficar quieto, dá as costas para bater, porque eu vou te honrar, irmãos. E eu estou vivendo isso de Deus na minha vida, irmãos. Aí eu comecei a buscar o Senhor. Aí um dia, lá em casa, aí deitei no outro quarto, eu falei com a minha esposa: eu vou orar, vou buscar o Senhor, dormir. E quando foi de noite, Deus me acorda num sonho, e uma voz, irmãos, falou assim comigo: olha, eu sou o dono do ouro e da prata, é eu que te sustento. Acordei, senti uma presença maravilhosa do Senhor, ajoelhei, orei, falei: Deus, somente um sonho para mim é pouco, eu quero que o Senhor fale mais comigo. Porque a gente fica assim: será que esse sonho foi, né? Eu falei: Deus, fale comigo melhor, eu quero que o Senhor use alguém para falar, eu não vou contar para ninguém.
e eu queria que o senhor falasse comigo. Eu não sei o tempo, mas Deus fala comigo. Comecei a orar, e aquela palavra nunca saiu da minha mente. Aí um tempo atrás, convidamos uma missionária, uma pastora lá de Londrina, foi pregar lá na igreja. Mulher muito usada por Deus, séria. E ela orando, e no momento que eu estava no altar, eu falei: Deus, se essa mulher é usada pelo Senhor, eu queria que o Senhor usasse essa mulher para falar comigo. Ninguém sabe do que eu estou falando, mas que ela vem e fala comigo, e eu quero do jeito que eu sonhei. Eu não quero nem mais nem menos, Deus, para mim não ter dúvida que é o Senhor. Deus usa aquela mulher vem caminhando para o meu lado. Ela vem caminhando, ela aponta o dedo para mim e fala assim: Deus manda te dizer, Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que te sustenta. Irmãos, naquele momento não houve dúvida no meu coração. Mais uma vez, Deus provando que Ele é Deus na minha vida. Então, quando Jesus chama os discípulos à praia, e ali já tem pão e peixe, Jesus estava demonstrando para eles que quem cuidava deles era o Senhor, irmãos. Quem cuida da tua vida é o Senhor. Quem te sustenta é Deus. Quem te faz estar de pé aqui nessa noite é Deus. Quem te dá condição de ter essa inteligência que você tem, essa capacidade, essa habilidade que você tem, chama-se o Senhor, Deus de todas as coisas. Porque se não for por Ele, nada vai acontecer na tua vida. E os discípulos naquele dia, mais uma vez, estavam vivenciando o grande milagre de Jesus, que eles não precisavam ir pescar, não precisavam passar a noite pescando e não apanhar nada, porque Jesus já estava com tudo pronto para eles, no nome do Senhor Jesus. Tudo já está pronto, tudo já está preparado para as nossas vidas. Tudo é questão de tempo. Aí no descorrer, irmãos, da história, aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? Não há dúvida nisso. Aí Jesus fala assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, ele cai em si, ele volta a ser aquele Pedro racional que era lá atrás, e percebe que as suas atitudes eram atitudes que não demonstravam amor para o Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, a gente falar que ama. É muito fácil a gente falar que eu sou servo, o meu Deus é o Senhor de todas as coisas. É muito fácil falar: eu adoro o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu dou testemunho. Irmãos, é muito fácil. O difícil é provarmos em atitudes esse amor que sentimos pelo Senhor. Que amor é esse, irmãos, que qualquer vento nos tira da presença do Senhor? Que amor é esse que qualquer palavra que nos fala é motivo de vingança? Nós estamos retrocedendo na fé mediante aquilo que é momentâneo, aquilo que é humano, irmãos. Estamos deixando o lado da fé, o lado espiritual, o lado de Deus, e estamos voltando a ser quem éramos antes de conhecer ao Senhor, por causa de nada. Aí você pesca a vida toda, você corre atrás dos seus sonhos, você vai atrás dos seus ideais, você sonha, você projeta, você levanta de madrugada, dorme tarde, estuda, faz o curso, você investe, e quando você vai para conquistar, nada acontece. Sabe o que se chama isso? Não depender do Senhor, irmãos. Lançar a rede ao lado direito é tomar atitudes mediante a vontade do Senhor. O lado que eles lançavam era o lado esquerdo, nunca deu certo. Domingo eu preguei na igreja, eu falava sobre Jacó e Esaú. Esaú era um homem perito em caça. Aí eu estava falando que os cristãos de hoje, eles são a tipologia de Esaú. Por quê? São todos peritos. Quase todos têm faculdade, têm curso, se formaram em alguma coisa, se tornou profissional naquilo que faz, investe, né? Faz outro curso de graduação e se torna uma pessoa perita naquilo que é humano, e esquece daquilo que é do Senhor, irmãos. Você quer ver as coisas dar certo na sua vida? Se torna um perito na oração, irmãos.
se torna um perito na leitura da Bíblia, se torna um perito nos jejuns, se torna um perito na fidelidade, que aí as coisas vão dar certo. Aí a lógica de Deus começa a ir a favor, porque enquanto você fala assim, Deus, eu fiz tudo para dar certo, deu errado. Deus, eu caminhei, eu esforcei, eu batalhei. Deus, eu corri atrás. Deus, eu paguei isso, eu fiz aquilo, mas não deu certo. Por quê? Usou somente o teu lado humano, aonde você é bom. E aonde você é bom, talvez não tenha glorificado a Deus. E Deus usa as coisas simples da tua vida. Onde você pensa, Deus, agora não vai dar certo, é somente o Senhor. Essa porta é uma porta impossível, que somente o Senhor pode abrir, e aquela porta se abre. Por quê? Porque é Deus que faz essas coisas acontecer nas nossas vidas. É Deus que faz isso acontecer, irmãos. Então Pedro começa uma nova experiência com o Senhor, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, dando andamento na mensagem do Senhor, irmãos. A Bíblia diz que depois daquele encontro de Jesus com os discípulos, eles saem daquela cidade e voltam para Jerusalém. Andaram 150 quilômetros. Eu não sei se foram de a pé, se foram dos animais que tinham de transporte naquela época. Eu até acredito, isso é algo que eu pensei, não está na Bíblia, viu, irmão? Algo que eu pensei, que aqueles 153 grandes peixes foi o Senhor preparando recursos para eles voltarem para Jerusalém. Eu penso nisso, não sei, é uma ideia que eu tenho a respeito da palavra, segundo o pastor Edson Júnior. Então o Senhor não só proveu o alimento, mas proveu o recurso para eles, amém? Então eles voltam para o cenáculo de Jerusalém e começa ali uma grande reunião. Acontece a ascensão do Senhor, cerca de 120 pessoas estavam ali, desce para o cenáculo, né? A distância do monte da transfiguração até o cenáculo, de um sábado, um dia inteiro andando, vão até o cenáculo, começam a orar. Eles começam a entender que o que Deus tinha para eles, o que o Senhor tinha para eles, era muito maior. Eles entendem a palavra. E quando Jesus fala com eles em Atos 1:8, diz assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o que eles estavam precisando era deste poder de Deus na vida deles. Aí o Espírito Santo, Atos 2, vem sobre a igreja é impactada, Deus faz algo maravilhoso acontecer. Pedro se levanta no meio da congregação, no meio do povo ali, né? E ele traz uma palavra de fortalecimento, defendendo ali a manifestação do poder de Deus. E ali começa uma grande obra. Ele prega, irmãos. Cerca de 3.000 pessoas naquele dia se converteram, entregaram sua vida ao Senhor, foram batizadas. E Atos 3, para mim encerrar a mensagem nessa noite, para que vocês entendam o poder do Espírito Santo, o poder da mensagem de Jesus na vida das pessoas. Atos 3, abra comigo sua Bíblia, para encerrar nessa noite. Atos 3. Atos 3 diz assim, irmãos, olha, para encerrar. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Versículo 4. Versículo 4, olha que interessante. Pedro, fitando juntamente com João, disse, o que Pedro disse? Olha para nós. O que Pedro disse? Olha, vamos lá, o que Pedro disse? Mais forte, o que Pedro disse? Quando Jesus pergunta a Pedro, você tem algo para me oferecer? Pedro disse, não peguei nada, Senhor. Aí Pedro vira para aquele homem coxo e diz o quê? Olha para, vamos falar para mim? Olha para mim. Fala assim, olha para mim. Aí Pedro fala com ele assim, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém Pedro lhe disse,
não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Em primeira mão, quando Jesus pergunta a Pedro e os discípulos: tem de algo para me oferecer? Tem de alguma coisa para me oferecer? João 21. Eles falam: Senhor, nós não temos nada para te oferecer. Por quê? Porque as atitudes eram humanas, sabedorias humanas. O mover que acontecia na vida deles eram emocionais, era do intelecto humano. Mas quando a igreja é impactada e eles dão lugar ao Espírito Santo de Deus na vida deles, a história começou a mudar na vida daqueles homens. E a Bíblia diz que quando Pedro e João estavam à porta do templo chamado Formosa, aquele homem que todos os dias estavam ali, irmãos, e perguntava: olha, vocês que estão entrando na igreja, no templo, tem de alguma coisa para me oferecer? Me dê uma esmola, me dê um trocado. A Bíblia diz que Pedro e João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós nesse dia. Deixa eu te falar um negócio. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas hoje eu tenho alguma coisa para te oferecer. Aquele dia quando Jesus me perguntou, eu não tinha nada, eu não tinha peixe, eu só tinha emoções que estavam me deixando distante do Senhor, eu só tinha atitude que me levava para mais longe de ti. Mas hoje eu tenho algo para te oferecer. Hoje eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Ele tinha algo para oferecer àquele homem. Ele tinha poder de Deus sobre a vida dele. Ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele tinha vontade de Deus. Ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Coisas mudou na vida daquele homem. A vida dele foi transformada pelo poder do Senhor. Então nós temos aqui um breve exemplo do que é Deus na nossa vida, irmãos. Deixa eu te falar um negócio nessa noite. Saia daqui hoje melhor do que você entrou, irmãos. Saia daqui hoje cheio de vontades, mas de vontades de fazer a vontade de Deus na sua vida, irmãos. Saia daqui hoje, irmãos, com desejo, sabe de quê? De deixar de lado o que é emoção, de deixar de lado o que é sabedoria humana, e se rebuscar a sua fé diante do Senhor, e falar: Senhor, por muito tempo eu busquei aquilo que era meu, por muito tempo eu busquei aquilo que me enchia os olhos, mas hoje eu quero buscar aquilo que é do Senhor, irmãos. Enquanto mais você busca o Senhor, enquanto mais você tem uma vida com Deus, mais você vai poder oferecer para as pessoas Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tesouro mais importante, mais valioso na nossa vida. Pedro não tinha dinheiro naquele dia, mas tinha Jesus. Tinha Jesus para oferecer, porque aquele homem não precisava de dinheiro, ele precisava era da cura. Eu queria, no nome de Jesus, eu queria te convidar nessa noite a ficar-se de pé. Pedro entendeu o propósito. Pedro entendeu a realidade. Eu queria te convidar a orar nessa noite. Eu queria te convidar aqui diante do altar, irmãos. Vamos fazer uma oração todos juntos, um clamor ao Senhor. Eu queria convidar, venha diante do altar para a gente orar, todos. Quero convidar você, deixe de lado a sabedoria humana, se aquebranta diante do Senhor. Chega bem perto aqui. Aleluia, Jesus. Abre o teu coração para o Senhor. Chegue bem próximo para as pessoas de trás, para caber todo mundo aqui. Feche seus olhos. Você que está chegando, feche os olhos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Feche os olhos. Se a tempestade
me alcançar. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Feche teus olhos. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu fazer uma oração por você. Deixa eu clamar a Deus em favor da tua vida. Quem merece glória aqui é o Senhor. O único que merece louvor dentro desta igreja sobre as nossas vidas se chama Senhor Jesus. Senhor, se encontra aqui, ó Deus, diante do altar do Senhor, Deus, homens e mulheres, pessoas que o Senhor, ó Pai, escolheu, que o Senhor elegeu, ó Pai, que antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos chamava pelo nome, Senhor. Pessoas, ó Pai, que venceram, que conquistaram, pessoas, ó Pai, que todos os dias da vida é uma nova experiência. Mas em nenhum desses dias o Senhor deixou de ser Deus na nossa vida. Por maior que sejam as tempestades, por mais altos que sejam as ondas, por mais forte que sejam os ventos, não são maiores do que o Senhor. Eu aprendi algo, irmãos, que no momento em que nós nos sentimos mais distante de Deus, na hora que a gente fala, Deus, parece que eu estou tão distante do Senhor, Deus. Deus, tantas coisas estão acontecendo na minha vida, Senhor. Eu não vejo nada acontecendo, Deus. Eu queria ver, ó Deus, alguma coisa acontecer. Eu queria ver aquela porta se abrir. Eu queria ver aquela cura ser uma realidade. Deus, eu queria ver o marido convertido. Eu queria ver o filho largar as drogas. Deus, eu queria, ó Deus, que esse sonho meu se tornasse uma grande realidade. E ele não tem passado de sonhos. Mas são nesses dias em que nós nos encontramos cheios de questionamentos. São os dias em que Deus se revela a nós, irmãos. A maior manifestação de Deus na vida do povo dele foi no deserto. Foi no deserto que o mar se abriu. Foi no deserto que a comida veio. Foi no deserto que a água brotou. Foi no deserto que a coluna de fogo se acendeu. Foi no deserto que as nuvens se manifestou. Foi no deserto que Deus provou para aquele povo que Ele era Deus da vida deles. É no deserto que Deus se revela a nós. É no deserto que Deus se revela a nós, irmãos. Deserto não foi feito para você desistir, para você voltar atrás e falar, Deus, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo de lado. Quantas mulheres já pensaram em abandonar o seu casamento? Falou, Deus, eu vou largar esse homem para um lado, eu vou sumir dessa casa. Quantos maridos já pensou, Deus, eu vou largar essa mulher não merece.
mas são os dias de maior turbulência em nossas vidas que Deus se revela a nós, irmãos. O que você tem que ter é paciência em esperar o agir do Senhor, irmãos. Você tem que esperar a confirmação de Deus. Aquele homem coxo que estava à beira do tanque foi curado sem saber. Jesus não perguntou a ele o que estava acontecendo. Jesus perguntou a ele: se você quer ser curado. Jesus te pergunta nessa noite: o que é necessidade para você? O que você precisa? O que você precisa? Deus quer se revelar a nós. Hoje nós gastamos todo o nosso tempo em prol daquilo que é nosso. Se depender de nós, nós viramos à noite para estudar aquele livro, para fazer a prova no outro dia. Se depender de nós, trabalhamos 12, 15 horas todos os dias para aumentar o nosso salário. Se depender de nós, andamos em qualquer distância em prol das nossas realizações. Nos tornamos craques naquilo que fazemos, expert. Mas as pessoas têm parado de procurar a Deus. Os maiores avivamentos que aconteceu em um tempo mais próximo de nós, foram pessoas que se dedicaram ao Senhor, ralaram os seus joelhos no chão e falavam: Deus, eu só paro de orar quando o Senhor falar comigo, Senhor. As maiores manifestações de Deus aconteceu em igrejas simples, que não tinham som, que não tinham instrumento, que não tinham nada, mas tinha vontade. Eles procuravam a Deus. O Espírito Santo trazia essa fome dentro deles, e eles queriam buscar cada dia mais. Talvez seja isso que você precise nessa noite. O Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida nessa noite. Manifesta o teu poder, ó Deus. Mais vale, ó Pai, estar aqui nessa noite do que vários anos fora daqui, ó Pai. O Senhor entende cada um de nós que estamos aqui hoje. E no nome do Senhor, eu oro, ó Deus, como servo do Senhor, e te peço, ó Pai, abençoe a vida de cada um que está aqui nessa noite. Deus, estão aqui as pessoas que o Senhor separou para estar aqui nessa noite. As pessoas que o Senhor determinou, elas estão aqui, ó Deus. E cada um sabe daquilo que é necessidade para ele. Cada um sabe daquilo que precisa. Então que Deus te supra nessa noite. Que Deus te preencha nessa noite. Que o Espírito Santo transborde sobre a tua vida no nome de Jesus. E nós cantamos como coral ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor e glorifica a Ele. Mais forte que é para o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, erga suas mãos aos céus, engrandeça o nome do Senhor onde você está e diga glória a Deus. Diga muito obrigado, Senhor. Meus irmãos, de nada tenho, o que eu tenho eu te dou. É uma mudança maravilhosa. Do não pesquei nada, ao que eu tenho é Jesus e eu te dou, levanta e anda. É uma distância muito legal, é uma mudança muito grande. Quem sabe você entrou aqui hoje, quem sabe a sua vida já teve o nada tenho, não pesquei nada, tentei, não deu certo, até você chegar no o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus, levanta e anda, amém? Dê uma salva de palmas ao Rei, glória a Deus. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos, acende essas luzes para mim aí. Nós estamos finalizando agora nosso culto. Queremos louvar a Deus pelos irmãos da Igreja Batista El Shaddai de Santo Antônio do Monte, que veio também. E também os irmãos da Igreja de Antunes, que vieram. Eu estou citando esses dois porque vieram de fora. E eu queria louvar a Deus pela vida de vocês. Antes da gente sair, eu queria que os irmãos de Santo Antônio do Monte, venham todos aqui na frente, querendo tirar uma foto suas,
todos os santantomontenses com o evangelista Mauro. Cadê a multimídia? Vamos finalizar daqui a pouquinho, já vamos só tirar uma foto aqui. Fica aqui de maneira que pegue lá o Jesus. Fica aqui na frente, né? Isso, no meio aí. Se posiciona aí bem legal. Pode se juntar mais, porque senão não vai, né? Ajunte-se mais. Isso, vem aí, meu irmão. Sobe aí os mais fortinhos, fofinhos. Não, deixa só o Santo Antônio mesmo. Tem o bispo de lá aí, ó. Coisa legal, ó. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para os irmãos. Agora quero todos os missionárias, Batista Missionária de Antunes, enche aqui para tirar uma foto também, todo mundo. Os menores embaixo, segundo andar, tirar uma bela foto com um grande pastor. Todo mundo. Sobem aqui atrás os outros para ficar juntos, né? Oi? Vamos convidar assim. Cheguem bem para o centro aqui. Centraliza mais aqui, turma.